Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E aqui nós falamos sobre leituras de registros acásticos, leituras planetárias, leis universais e tudo mais que o acesso aos registros acásticos pode nos trazer de informação para que possamos entender um pouquinho mais este momento da humanidade, este momento que nós estamos vivendo. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e especialista em leitura de registros acásticos. E hoje eu vou contar para você não uma leitura planetária, mas um conjunto de leituras que eu fiz e que trazem uma informação fantástica sobre a formação do nosso quarto corpo, que traz uma informação muito palpada em atendimentos que eu já fiz e acessos a essas informações, para que a gente possa entender, afinal de contas, o que é o quarto corpo, do que ele é feito, como ele é feito e como ele se regenera ou se não se regenera e como ele pode ser, sim, curado através das terapias holísticas. Então, se você quer saber muito mais sobre o seu quarto corpo ou aquele ao qual nós chamamos de duplo etérico ou alma, fica aqui comigo que eu conto tudinho para você. Muito bem, eu sei que hoje o tema é extremamente interessante. Afinal de contas, o quarto corpo de uma série de 7 corpos sutis que nós temos é, para mim, um dos mais interessantes. Do meu ponto de vista, ele só perde para o eu sou, que é a nossa consciência mais expandida, né? Que é a nossa consciência da ascensão, da iluminação. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre vários atendimentos que eu fiz e que trouxeram esse entendimento que eu tenho hoje sobre o quarto corpo. Bom, como eu falei antes, o quarto corpo ele tem várias nomenclaturas. Um deles é chamado duplo etérico. Você sabe por que ele se chama duplo etérico? Ele se chama duplo etérico porque ele é uma cópia do seu corpo. Ele é muito semelhante a esse corpo. Ou pelo menos, quando nós fazemos desdobramentos, quando nós saímos do corpo, ele pode se manifestar exatamente igual como você é. Obviamente que se você é uma pessoa treinada nas técnicas dos desdobramentos, se você treinou fazer os desdobramentos e ir, por exemplo, como eu faço para o umbral, para o astral, para fazer resgate de pessoas que ali estão, você já deve ter descoberto técnicas para mudar a imagem e a fisionomia deste quarto corpo. Por quê? Porque isso traz para você proteção. Então, nós aprendemos dentro dos trabalhos que a gente faz a fazer uma mudança no aspecto, na roupa, na proteção deste quarto corpo, para que a gente possa andar tranquilamente pelo umbral, passando por várias outras entidades que lá habitam, sem sermos reconhecidos, sem que eles possam nos identificar ou mesmo perceber que nós não somos lá de dentro do umbral. Então existem técnicas para isso. Mas de uma maneira geral, este corpo ele permanece fiel à sua autoimagem. O que significa isto? Significa que na maioria das vezes o seu quarto corpo
ele pode não envelhecer na mesma velocidade que o seu corpo físico. Isso é muito interessante. E isso é uma das coisas que eu descobri nessas minhas andanças. Por exemplo, algumas pessoas têm uma sensação. A gente diz que isso é de alma, né? Que é a idade da alma da pessoa. Coincidentemente ou não, o quarto corpo também é chamado de alma. Então, é aquela autoimagem que a pessoa tem. E ela transfere essa autoimagem para o quarto corpo. E é interessante porque eu já encontrei pessoas que, na sua autoimagem, na sua imagem do quarto corpo, são muito mais velhas do que são na vida real. Às vezes essa diferença pode ter aí uns 40 anos de diferença entre uma e outra. Quando isso acontece? Geralmente quando essa pessoa, ela se sente um idoso, ou por falta de energia, ou por excesso de sabedoria. Excesso é uma palavra interessante para ser usada aqui. Mas às vezes a pessoa se sente fora do seu tempo. Ela tem a impressão de que ela possui mais maturidade ou mais conhecimento do que a maioria das pessoas com quem ela convive. E isso faz com que a autoimagem dela projete ela como uma pessoa mais velha do que ela realmente é. Às vezes também, essa autoimagem não concorda com o gênero do corpo físico. Às vezes é uma mulher que tem o seu quarto corpo fisicamente com o gênero masculino. Às vezes é um homem que tem fisicamente esse quarto corpo no gênero feminino. E assim nós temos então várias demonstrações. Eu, por exemplo, eu tenho duas projeções que geralmente são as que se manifestam. Uma delas sou eu, quando eu tinha por volta dos meus 27 anos, basicamente metade da minha idade. E a outra, quando estou fazendo trabalhos espirituais, sou eu, apenas maior do que eu sou, bastante maior, né? Com talvez 1 metro a mais de altura. E eu só sei dessa segunda imagem porque as pessoas veem essa pessoa nesses trabalhos, com a mesma roupa que eu estou, igual, apenas que muito grande. Dentro do umbral, quando eu estou fazendo trabalhos de resgate, eu também projeto alguns animais, alguns seres, guerreiros, um guerreiro indígena que eu projeto, que se manifesta bastante quando eu faço esses resgates, e é muito comum isso acontecer, certo? Então, esse quarto corpo, ele tem propriedades muito, muito incríveis, propriedades regeneradoras, propriedades de multiplicação. E é muito interessante porque assim, por exemplo, quando eu faço desdobramentos, eu posso estar em 6 ou 7 lugares ao mesmo tempo. Uma pessoa que é mestre, que é muito consciente, ela vai conseguir se perceber nos 6 lugares ao mesmo tempo. Eu consigo me perceber em 2 lugares e já acho muito, já acho complicado de gerenciar os pensamentos quando eu consigo me perceber desdobrada. Mas uma pessoa muito treinada, uma pessoa que tem muita experiência, que faz isso, que tem um nível de consciência muito desperto, essa pessoa vai ter sim a sua consciência em vários lugares e vai perceber várias coisas ao mesmo tempo. Eu não percebo tudo ao mesmo tempo, eu percebo com algum delay de tempo, então isso quer dizer que a minha consciência está focando em cada lugar, em tempos diferentes, né? É bastante rápido na maioria das vezes, mas não é rápido o suficiente para ser tudo ao mesmo tempo. Outra coisa interessante é que, por exemplo, como esse quarto corpo, ele pode se dividir em partes iguais, né? Ele pode se dividir em outros corpos muito semelhantes a esse,
eu posso emprestar um desses fragmentos, a gente chama de fragmentos, eu posso emprestar um desses fragmentos ou fractais para uma entidade. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando nós chamamos Miguel Arcanjo ou algum anjo guardião que tem uma quantidade de energia muito grande, ele não pode se manifestar aqui na Terra. Então, o que eles fazem? E isso é uma informação fantástica, que eu amo isso. Eles mandam um código que representa aquele ser, aquela entidade. E aqui nós temos uma percepção muito diferente do que é entidade. Entidade é o código daquele ser. Então, por exemplo, eu quero a manifestação de Miguel Arcanjo. É do meu corpo que sai a matéria para a manifestação de Miguel Arcanjo e seus anjos guardiões, por exemplo. Isso significa, e aqui nós vamos entrar num assunto bem interessante também, por exemplo, sistema frequencial anjo-humano. Existe uma coisa que eu sou uma leitura de registros e eu ancoro a egrégora que eu preciso para fazer uma leitura de registros. Eu ancoro a egrégora que me dá sustentação. Isso é tudo a partir da minha energia, certo? Quando eu passo essa egrégora para outras pessoas, quando eu dou este curso, também é a minha energia. Só que a egrégora é muito maior. Então a quantidade de fragmentos que esse corpo precisa se dividir é imensa. Por isso as pessoas não entendem, porque quando eu digo que uma pessoa para passar esse tipo de curso, uma pessoa para passar a egrégora, no caso de um sistema frequencial anjo-humano, precisa saber fazer essa divisão, precisa ter quantidade de energia suficiente para sustentar e suportar toda a egrégora. E isso é muito diferente de você sustentar a sua egrégora particular, que basicamente vai ser o seu mestre, o seu mentor, um guardião e um animal de poder. Entendem a diferença? Quando eu vou passar essa egrégora, por exemplo, agora nós estamos fazendo o curso de formação em leitores de registros akáshicos. Eu estou lá com 30 alunos, e eu preciso ancorar a egrégora separada para cada um. Eu preciso reproduzir a egrégora para um, para o outro, para o outro, para o outro, né? 30 vezes. Então eu preciso suportar essa egrégora 30 vezes. É lógico que existe, quando eles me dão o código para isso acontecer, eles me dão um código que me permite fazer esse processo, em que eu reproduzo muitas vezes os meus corpos sutis, no caso, o quarto corpo, ok? Então, esse corpo, ele tem essas habilidades fantásticas, mas ele também sofre, em alguns momentos, ataques, entre outras coisas. Um dos atendimentos que eu fiz foi atendendo um rapaz que, quando eu acessei o quarto corpo, eu estava fazendo uma leitura de registros akáshicos e eu acessei uma informação do quarto corpo, onde eles me disseram que havia falta de um fragmento inteiro, né? O que significa isso? Que em algum momento, em desdobramentos ou alguma coisa assim, ele não fez proteção. Às vezes isto acontece mesmo com a pessoa dormindo, certo? Por isso eu ensino a fazer proteção todos os dias, porque se você está dormindo, corre o risco sim de sofrer um ataque como este que eu vou narrar agora. Então, ele fez o desdobramento, sofreu o ataque, e aquele fragmento dele que estava desdobrado no umbral ou no cosmos, eu acho que no caso dele era no cosmos, foi sequestrado e foi completamente destruído. Então, é uma quantidade imensa de energia que não tem como repor a partir do próprio quarto corpo.
que acontece nesses casos? E muitas pessoas têm isto, de faltar um fragmento inteiro, né, do seu quarto corpo. Precisa uma intervenção de seres cósmicos. É a única maneira de conseguirmos repor essa matéria. Por quê? Porque o quarto corpo, ele é totalmente constituído de um tipo muito específico de matéria cósmica. E apenas seres cósmicos com muito conhecimento sobre como isso é produzido, como isso é feito, nós chamamos de engenheiros de alma, né? E somente esses seres conseguem reproduzir, criar de novo esse fragmento de alma. Qual é o problema? O problema é que mesmo quando eles fazem isso, eles não podem mais devolver a memória que aquele pedaço carregava. Então, as nossas memórias da nossa vivência aqui na Terra, da nossa encarnação, estão todas guardadas no quarto corpo. E não é num lugar específico do quarto corpo, é em todo o quarto corpo. Então, quando ele se divide, pedaços dessas memórias estão nesses fragmentos que saem. E quando um desses fragmentos é consumido, como foi o caso deste fragmento, desse meu cliente, é necessário um trabalho que eu não sabia que existia. Fiquei sabendo nesse trabalho específico, isso que é o mais legal, é poder ver como é feito isso. Então, na hora, eu chamei os xamãs cósmicos, perguntei o que era possível ser feito e eles conseguiram buscar. Existe um lugar específico. Eu entendo que isso seja num lugar como no bojo da galáxia, algum lugar assim, onde existe essa matéria. E eles buscaram essa matéria, trouxeram, reconstituíram esse pedaço, reacoplaram, só que é como se fosse um bebê sem memórias, né? Totalmente sem memórias, e coloca isso de novo. Leva em torno, se não me engano, são 75 dias para aquele fragmento se tornar novamente funcional. Por quê? Porque ele precisa absorver toda a história daquele corpo, ele precisa aprender a ser quem ele é. Porque ali ele é uma massa, um pedaço de consciência em branco, sem memória, sem personalidade. É um outro ser que é colocado no lugar, né? É uma outra consciência. É um outro pedaço de consciência que é colocado ali no lugar. Então, é um processo realmente muito bonito, muito interessante. E eu não sei quais outros seres conseguem fazer este processo, tá? Eu sei que os xamãs cósmicos conseguem, mas não conheço outra egrégora que faça. Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Outro caso interessante foi um caso que foi exatamente o oposto desse. E também foi feito com os xamãs cósmicos. Eu estava fazendo a leitura de registros acásticos de um menino de 7 anos de idade, menos de 7 anos ele tinha. E esse menino sofreu muito na sua infância por conta de abusos, de violência, abusos verbais do seu pai. E eu precisei atendê-lo porque ele estava demonstrando uma violência muito grande, né? Tudo que ele pegava, ele de alguma forma destruía. Ele tinha acessos de raiva que pareciam muito com surtos psicóticos. E comecei a atender então esse menino. Eu me vi entrando naquilo que a gente chama de aldeia, né? Dos xamãs, que nada mais é do que um portal onde eles nos levam, né? Pra gente ficar à vontade. Então, é como se fosse uma aldeia mesmo de índios, e havia bem no meio da aldeia um tipo de um poste de madeira. E ali eles colocaram este menino sentado, encostado nesse poste. Então, eles fizeram um trabalho onde
Ah, eles removeram uma parte do quarto corpo dele que estava com essas memórias. Eles pegaram a parte que estava com essas memórias, colocaram naquilo que eles chamaram sendo carcaças de peixes. Na verdade, eu entendo que isso tudo é muito simbólico, mas foi o que eles me mostraram. Então, eles colocaram nessas carcaças de peixes, colocaram essas carcaças todas ao redor desse menino em tipo de umas varas de bambu, e colocaram essas carcaças assim, e chamaram coiotes. Eu acho bem interessante porque são coiotes, né? E os coiotes vieram, cada um pegou um pedaço dessas carcaças e voltaram para a mata. Um ritual muito bonito, muito especial. E eu perguntei o que havia sido feito ali. E aí eles falaram, aqui foi feita uma fragmentação de alma. Ao contrário daquilo que você faz, que é a reintegração, aqui nós fizemos uma fragmentação. Significa que eles tiraram, né, essa parte que estava doente e ela foi consumida por esses seres. E então eles me disseram, quando este menino fizer 18 anos, você vai precisar fazer o processo inverso. Você vai precisar fazer uma reintegração, não com essas partes, mas muito provavelmente daquela outra forma, né, recompondo esse quarto corpo. Então agora a gente espera ele fazer 18 anos para poder recompor o seu quarto corpo novamente. É fantástico saber que é possível fazer esse tipo de procedimento em doenças, em situações em que a gente às vezes acha que é impossível. Depois deste atendimento, esse menino começou a suavizar, ele começou a reduzir gigantescamente os seus acessos de raiva e ele começou a verbalizar mais. Ele se tornou uma criança muito mais sociável e se tornou uma criança muito mais gentil. Uma outra situação que é muito comum de acontecer é o caso de pessoas que em vidas passadas morrem em algum acidente, em algum evento muito rápido, apavoradas, assustadas, e tem aquilo que a gente chama de fragmentação de alma. Então, no momento da morte, os fragmentos fogem. E, por um acaso ou não, o resto, né, de todo o seu, de toda a sua estrutura vai embora. E quando esses fragmentos que saíram se dão conta, eles não têm mais para onde voltar e perderam o rastro deste ser. Eles não sabem mais onde esse ser está. Então, o que acontece? Eles ficam perambulando muitas vezes pelo umbral, muitas vezes na própria terceira dimensão, ou terceira dimensão alta, como a gente diz, que é a parte sutil da terceira dimensão. E esses seres, eles às vezes ficam muito tempo vagando, o que faz com que muitos deles se obriguem a obsediar pessoas, porque como eles não têm mais o corpo físico, eles não conseguem mais se alimentar, nem se alimentar pelas raízes que a gente chama, né, os nossos canais das pernas, que se alimentam da energia telúrica da Terra, da consciência da Terra, e não podem, obviamente, se alimentar. Então, o que eles fazem? Eles se ligam a outras pessoas. Alguns destes seres acabam indo parar em centros espíritas, centros de umbanda e outros tipos de religiões, onde eles se sentem mais à vontade para permanecer. Quando nós fazemos a leitura de registros akáshicos ou ainda a reintegração de consciência de uma pessoa, é muito comum nós acessarmos essa fragmentação de vidas passadas, principalmente quando esse fragmento não conseguiu seguir adiante. Ele fica preso a este plano. O que é feito neste caso? Nós não podemos reintegrar este pedaço
aquela pessoa que está agora encarnada, porque ela já tem a sua alma, ela já tem os seus corpos todos completos. Então, este fragmento, ele é levado para ser curado, restaurado, e ele vai ser devolvido para os corpos superiores, ele vai ser reintegrado aonde ele deveria ter sido reintegrado antes, porque afinal de contas é o quarto corpo que leva essas informações para o eu sou. É o quarto corpo que faz essa troca de informações com os corpos superiores. É ele que valida a encarnação que foi vivida. Algumas vezes, em alguns casos, esses fragmentos, eles acabam encontrando aquela pessoa numa nova encarnação. E eles reconhecem essa frequência, essa consciência. Porém, quando eles chegam para entrar neste corpo, não há lugar para ele, porque esse corpo já está completo. Então, acaba acontecendo o que nós chamamos de auto-obsessão e muitas vezes de possessão. Quando esse fragmento acaba invadindo com força esse corpo e ele acaba assumindo, muitas vezes, em alguns casos, a própria dupla, tripla personalidade, que são casos bem raros, pode ter a ver sim com vidas passadas que estão ali se manifestando, memórias e tudo mais. Mas deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês que doenças mentais existem. E quando o caso é de uma doença mental, como o caso de uma esquizofrenia, como o caso das duplas personalidades, entre outras, é importante sim o uso de remédios, de terapia. É importante sim a visita a um médico psiquiatra, ok? Então, existem casos em que essas manifestações têm a ver com memórias de outras vidas, têm a ver com fragmentos que permanecem de uma vida para outra, ok? Mas, alguns casos precisa sim médico. Então, antes de qualquer situação, busque um médico, busque orientação para que não ocorra prejuízos, para que não ocorra uma piora no quadro. Tudo bem? Combinados então. Esses casos que eu narro então são muito interessantes para que você possa perceber o quanto uma leitura de registros akáshicos pode ser profunda, pode trazer muita cura para outra pessoa, mas de verdade tem uma questão da leitura de registros que me atrai bastante, que é poder entender todas as possibilidades deste quarto corpo, por exemplo, das leis do universo, por exemplo, de toda a nossa cultura e principalmente disso que nós chamamos de espiritualidade e que eu já falei aqui para vocês. Hoje, do meu ponto de vista, espiritualidade é um nome que não está sendo usado de maneira correta. Isto que nós chamamos de espiritualidade, nós poderíamos falar como desenvolvimento pessoal, expansão de consciência. Nós poderíamos falar sobre muitas coisas. Processo de ascensão, porque afinal de contas, a ascensão é todo o processo desde o momento em que nós começamos a nos desenvolver até o momento em que nós conseguimos expandir a consciência ao nível de um eu sou, por exemplo, a um nível crístico, não é mesmo? Então, é importante perceber que uma leitura de registros akáshicos, ela faz muito bem, ela traz muitos processos de liberações, de transformações profundas para quem é lido, mas muito mais para quem está lendo, porque afinal de contas, nós deixamos de ser reféns de tudo que acontece para começarmos a liderar o nosso próprio movimento. E aqui
é que nos tornamos mestres de nós mesmos. É aqui que nós deixamos o orgulho para trás, é aqui que nós aprendemos que somos todos iguais, é aqui que nós aprendemos que somos feitos da mesma matéria, é aqui que nós aprendemos o quanto nos conectamos de corpo e alma. Gratidão por você estar aqui até este momento, por você ter assistido. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem.